Muito boa tarde a todos, bem-vindos a mais um webinar da Coroa Portugal. Desta vez, o tema deste webinar será fundos elegíveis para o CIFID, benefício fiscal máximo de 82,5%. Atualmente, as empresas podem deduzir à coleta de IRC apurada no ano fiscal até 82,5% de investimento em ID. Contudo, para 2024, este número será mais reduzido, tal como será apresentado mais à frente. Desta forma, durante a próxima hora serão então detalhados o mecanismo dos fundos elegíveis para o CIFID, bem como abordados os trâmites processuais para uma candidatura aos fundos CIFID. Paralelamente, serão também apresentadas as principais alterações aos fundos CIFID que já foram aprovadas e que serão introduzidas em janeiro de 2024. A título informativo, a Coroa Portugal encontra-se em Portugal há 25 anos e é uma empresa que disponibiliza os serviços de auditoria, fiscalidade, consultoria e outsourcing. Atualmente, a Coroa ocupa o 8º lugar do ranking internacional de entidades na área de auditoria e consultoria e encontra-se presente em mais de 150 países com 833 escritórios. Atualmente, conta nas suas fileiras com mais de 40 mil colaboradores. Passando então ao próprio webinar e à apresentação dos oradores, teremos então a falar do tema dos fundos CIFID, Sara Fernandes, Associate Partner da Coroa Advisory, e Gonçalo Osório, também Associate Partner de Corporate Finance e Advisor da Coroa Portugal. Indico que o webinar encontra-se em gravação, será gravado, e que depois será publicado no nosso canal do YouTube até ao final da semana. Paralelamente, aproveito para vos convidar, no final desta sessão, a passarem pelo nosso canal e assistirem aos webinars que já foram, desde então, organizados. Desde a área da sustentabilidade, passando pela parte da proteção de dados, automatização de processos, canal de anúncios e muito mais. Aproveito para indicar que poderão utilizar o chat que se encontra na barra de navegação no footer para colocarem as vossas questões, sendo que no fim, tanto a Sara como o Gonçalo irão responder a todas as questões que forem colocadas. Desta forma, passarei então a palavra à Sara Fernandes, que abordará um pouco sobre o investimento e desenvolvimento em Portugal, agradecendo uma vez mais a vossa presença e desejando uma boa sessão a todos. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Peço desculpa que estou aqui com um problema técnico. Obrigada, Nicolau, antes de mais pela introdução. Muito boa tarde a todos. E agora eu vou começar a fazer um pequeno enquadramento do que é investigação e desenvolvimento em Portugal. Historicamente, a União Europeia, e nomeadamente Portugal, tem registado um nível de investimento em ID bastante baixo face a outros mercados relevantes, como é o caso do Japão e dos Estados Unidos. Com o objetivo de incrementar a competitividade do mercado mundial, através do desenvolvimento de produtos altamente inovadores, com elevado valor acrescentado, a União Europeia definiu a meta de alcançar um nível de investimento em ID equivalente a 3% do PIB, isto para o ano 2030. Efetivamente, nos últimos anos temos apresentado um crescimento significativo, no entanto, ainda nos encontramos bastante abaixo, tanto da média europeia como da meta já pré-estabelecida. Assim, para promover o investimento em ID, o Estado português concebeu uma medida de estímulo no esforço global à investigação e desenvolvimento, que é o CIFID. O CIFID é um benefício fiscal com mais de 20 anos, que veio com o objetivo quase de premiar as empresas altamente inovadoras com atividades de investigação e desenvolvimento. Passando agora para este slide, aqui podemos identificar que Portugal apresentou isto para dados de 2021. Portugal apresentou um nível de investimento equivalente a 1,7% do nosso PIB, ainda abaixo tanto da União Europeia como destes mercados que poderemos chamar que são quase como inovadores e pioneiros do ponto de vista da inovação, que é os Estados Unidos e o Japão. No segundo gráfico, identificamos claramente que entre 2010, a evolução entre 2010 e 2017 e entre 2010, peço desculpa, e 2021, sendo que entre 2010 e 2017 a evolução estava praticamente estagnada, uma evolução negativa, sendo que a partir de 2017 esta evolução começou a ser positiva. E a principal razão deste incremento de investigação e desenvolvimento em Portugal, a partir de 2017, foi com o alargamento do CIFID aos fundos de investimento. Ou seja, a partir de 2017 foi possível que empresas sem qualquer caráter de inovação e de investigação e desenvolvimento pudessem investir indiretamente através dos fundos de investimento em investigação e desenvolvimento e, por sua vez, incrementar os índices de investigação e desenvolvimento em Portugal. E para se alcançar o objetivo principal, que é criarmos empresas mais inovadoras, mais competitivas e de maior valor acrescentado. Passando agora para explicar um pouco como é que é feito o cálculo, o apuramento do IRC, tendo em conta o CIFID. Ou seja, nós podemos deduzir à coleta uma percentagem do investimento realizado em ID, tendo em conta duas parcelas. Temos aqui uma taxa base de 32,5%,
tendo em conta as despesas realizadas no próprio ano, e uma taxa incremental de 50% das despesas realizadas nesse ano face à média aritmética dos 2 anos anteriores. Ou seja, no caso de uma empresa que no ano N-1 e N-2 o investimento em ID tenha sido zero, vai automaticamente beneficiar da taxa máxima, que são os 82,5%. Quanto às empresas com menos de 2 anos de atividade e que por isso não têm histórico, esta taxa incremental é substituída por uma majoração de 15 pontos percentuais, ou seja, nesses casos temos 32,5% mais os 15 pontos percentuais. Queria também dar aqui um exemplo que empresas que tenham o IRC a pagar seja inferior, neste caso, seja inferior ao crédito fiscal apurado, ou seja, nós vamos fazer o apuramento do crédito fiscal e o crédito fiscal ser superior ao IRC a pagar naquele ano. Nós podemos usufruir do crédito fiscal deste ano e o remanescente pode ser utilizado, pode ser deduzido nos 8 anos seguintes. Isto realmente é um ponto muito interessante para empresas que estejam a ponderar investir nos fundos SIFI deste ano, porque realmente poderão usufruir aqui de um crédito fiscal por mais do que um ano. Sendo agora, vou passar a palavra ao Gonçalo, que vos vai detalhar melhor do mecanismo dos fundos elegíveis para o CIFID, e por isso vou passar aqui a palavra ao Gonçalo. Força, Gonçalo. Obrigado, Sara. Boa tarde a todos os presentes. Portanto, continuando aqui a apresentação, e como a Sara bem explicou, que o ano 2017 é um ano de alteração, no fundo, deste mecanismo, que é o sistema de incentivos fiscais à investigação e desenvolvimento empresarial, porque a partir deste ano foi alargado aqui, no fundo, a elegibilidade do tipo de despesas e investimentos que as empresas podem fazer, os sujeitos passivos de IRC, para efeitos de beneficiarem do benefício fiscal. Foi então alargado também a investimentos ou contribuições para fundos de investimento, que é o chamado a vertente indireta, não é? Porque então serão estes veículos, fundos de investimento, a fazer eles sim, então, os investimentos em participadas que depois têm as suas despesas e investimentos elegíveis para efeitos de investigação e desenvolvimento. Portanto, com o objetivo então de fazer aqui uma convergência para as metas da União Europeia mais rápida do que estava a fazer-se apenas com o CIFID interno, então alargou-se o mecanismo também a estas contribuições aos fundos de investimento, que depois de facto canalizam os fundos para as empresas que têm os custos de investigação e desenvolvimento. Nesse sentido, de facto, e é a solução que nós estamos aqui a promover e a explicar às empresas com potencial investimento para efeitos de benefício fiscal, são estes fundos de investimento regulados pela CMVM e também certificados ou pré-certificados pela ANI, relativamente à sua elegibilidade enquanto, investimentos elegíveis para efeitos de benefício fiscal. Portanto, as empresas neste momento passaram a ter, a partir de 2017, para além dos seus projetos internos de investigação e desenvolvimento, a possibilidade de fazer contribuições para fundos de investimento que são igualmente elegíveis para efeitos do benefício fiscal que pretendam obter. Há aqui também a relevar um papel duplo da ANI. Portanto, a ANI não só pré-certifica estes fundos, o que facilita, na perspectiva da empresa investidora, a noção de que, de facto, aquele investimento à partida vai ser aprovado pela ANI, porque, no fundo, o CIFID tem sempre uma lógica de candidatura de um determinado custo ou despesa ou investimento que é sujeito à aprovação da ANI para efeitos de atribuição do benefício fiscal, e há aqui, digamos, um processo simplificado que uma empresa investidora num fundo terá que seguir, que é, no fundo, similar a um processo também interno de uma empresa que desenvolva projetos ela própria, mas de facto muito mais simplificado, no sentido em que não há aqui, digamos assim, grandes dúvidas relativamente à possibilidade desse benefício ou desta despesa ser aceito pela ANI, porque de facto os fundos, pelo menos aqueles que a Crowe apresenta aos potenciais investidores, já estão pré-certificados pela ANI em como o seu regulamento de gestão é cumpridor das políticas de investimento que a ANI valoriza para efeitos de atribuição da declaração, que depois é utilizada então no modelo 22 para efeitos de IRC e de atribuição do benefício fiscal junto da autoridade tributária.
E depois vamos explicar um bocadinho melhor este processo à frente, depois verão como é que são os timings e também o processo. Pronto, ainda no slide anterior, mas Sara, podes manter neste, era basicamente só para fechar com a ANI tem aqui este papel na pré-certificação, mas depois também tem o papel de, uma vez investidos os fundos enfim, pelas empresas subscritas as unidades de participação nos fundos de investimento, esses fundos de investimento vão ser geridos pelas sociedades gestoras de capital de risco, tipicamente têm que ser sociedades gestoras de capital de risco, e nos seus investimentos também há aqui, digamos assim, um segundo momento em que a ANI intervém, também a validar a idoneidade científica daquela empresa participada do fundo e, portanto, há aqui, digamos assim, uma dupla validação da ANI, não só da sociedade gestora, como também das participadas que entram depois para o portfólio de participações do fundo, e que, na perspectiva do investidor, dá aqui um certo conforto que não só os fundos são regulados pela CMVM e têm deveres de reporte e outras obrigações, como também tem aqui a Agência Nacional de Inovação a certificar todo o processo e, de alguma forma, a dar segurança aos investidores de facto todo o processo. Cada euro que é subscrito em fundos de investimento, para além dos custos normais dos fundos, que têm que ser naturalmente também servidos, são utilizados para investir em investigação e desenvolvimento. Então, aqui no slide seguinte, temos um exemplo daquilo que pode significar em termos de taxa interna de rentabilidade para uma empresa sujeito passivo de IRC, então de fazer este investimento, porque para além do benefício que pode obter do investimento, tem também o benefício fiscal, não é? Por ser sujeito passivo de IRC e assumindo que não o vai, enfim, ignorar esse benefício e que vai fazer todo o processo que depois nós vamos à frente explicar para obter o crédito fiscal. Então existem duas formas de obtenção de rentabilidade do investimento, uma que é de lei, no fundo, que é o tal crédito fiscal que se obtém, e está aqui do lado esquerdo do slide explicado, portanto, um exemplo típico de uma subscrição de 100 mil euros. Há aqui a tal fórmula que a Sara explicava há pouco, que é, enfim, partida numa taxa base de 32,5%, que é independente do histórico de investimento que essa empresa tem em CIFID interno ou fundo CIFID, portanto é atribuída à partida pelo investimento nesse ano, e depois uma taxa incremental que é então aplicada apenas ao montante incremental investido naquele ano em específico, face à média aritmética dos 2 últimos anos, que a empresa tenha beneficiado de CIFID ou por via de CIFID interno ou através também de investimentos em fundo CIFID que possa ter feito nos anos anteriores. Pronto, nós estamos aqui a assumir um exemplo em que uma empresa nunca investiu, portanto, de facto esta apresentação também é um bocadinho para empresas que não conhecem o mecanismo e esta solução, e portanto estamos a assumir que é uma empresa que nunca investiu, portanto tem uma média de 0 nos 2 últimos anos, portanto vai ser beneficiária, se fizer o processo corretamente, dos 82,5% de benefício fiscal, portanto 82.500 euros face aos 100 mil investidos. Isto significa que, em termos, tentando aqui de alguma forma ver que parte do capital investido é que fica a risco, são apenas 17.500 euros, no pressuposto em que as empresas, vamos imaginar que tinham aqui uma coleta de 82.500 naquele ano, passam a ter uma coleta de IRC, de facto deixam de pagar e são reembolsados os pagamentos por conta que já tenham feito, e portanto têm aqui de facto um cash inflow face a uma situação em que não fizessem nada, um cash inflow em termos fiscais de 82.500 euros, e tem um cash outflow de 100 mil euros, que é um investimento no fundo, mas contra esse investimento ficam com uma unidade de participação, ou ficam com unidades de participação com um valor nominal de 100 mil euros, e portanto aqui, digamos assim, estão a expor à possibilidade de rentabilidade de 100 mil euros com um investimento líquido apenas de 17.500, e portanto há aqui claramente um efeito multiplicador da rentabilidade que é muito interessante para as empresas. Do lado direito, nós explicamos um bocadinho, então, uma vez feito o investimento e obtido o crédito fiscal, que tem logo um impacto tão significativo na rentabilidade à partida deste investimento, continua a haver aqui, digamos assim, uma segunda parte da história, até porque as empresas estão obrigadas a ficar com as unidades de participação durante 5 anos para não verem revertido o benefício fiscal que obtiveram no ano do investimento. E, portanto, existe aqui uma expectativa de rentabilidade das empresas. Nós tentamos, de alguma forma, simular o que é razoável
vir a ser obtido desse investimento na liquidação do fundo. No sentido de sermos um bocadinho conservadores, então assumimos aqui um prazo de 6 anos, dentro dos fundos que nós podemos apresentar às empresas, é o prazo mínimo para liquidação do fundo, dos fundos que temos para apresentar, e também ser conservadores no tipo de taxa interna de rentabilidade anual a que possa ser obtida do investimento, porque de facto, enquanto estes fundos têm tipicamente metas de rentabilidade de 10% ao ano para cima, portanto sempre 2 dígitos é tipicamente a meta de rentabilidade destes fundos, estamos aqui a assumir 5% também para ser relativamente conservadores e para dar aqui uma ideia do que é que pode ser, de alguma forma, a rentabilidade obtida por um investimento neste fundo. Pronto. Se nós, de alguma forma, agregarmos estas duas fontes de valor e rentabilidade, podemos ver que dos 82.500 euros de benefício fiscal que são garantidos no primeiro ano, e assumindo que a empresa cumpre com as suas obrigações também, e as próprias fundos cumprem também com as suas obrigações, não há nenhuma razão que nos leva a acreditar que não cumprem, são fundos já com muitos anos no mercado e que não iriam arriscar a sua reputação por deixar de cumprir algum tipo de regra que está pré-definida e que eles gerem risco, não é? Portanto, isto aqui não há grande risco, é só cumprir e fazer o checklist e assumir que os fundos cumprem com aquelas regras pré-determinadas. Portanto, nesse cenário, então a empresa beneficiaria de 82.500 euros no momento inicial e conseguiria obter uma rentabilidade de 5% a 6 anos, que significaria recuperar o capital de 100.000 euros mais 32.500 euros de rentabilidade. Isto significaria, em termos totais, um benefício ou uma rentabilidade de retorno de capital e rentabilidade total de 215.000 euros, portanto mais do que duplicar o investimento inicial de 100.000 euros, o que de facto significaria aqui um investimento a 6 anos bastante atrativo para as empresas. Isto num cenário relativamente conservador. Basicamente, no slide seguinte, Sara, se puder exatamente, podemos também ver aqui um bocadinho, e vocês poderão consultar e fazer todas as simulações que acharem relevantes, aqui com base neste link que nós disponibilizamos no nosso site, portanto podem simular. Pronto, aqui vemos também um exemplo típico, ok, vamos assumir uma empresa que já fez um investimento e que este ano quer investir um montante exatamente igual, só para perceberem como é que funciona aqui a segunda parte da majoração dos 50 pontos percentuais. Portanto, se tivesse investido 0 no primeiro ano dos últimos 2 e 100.000 no segundo ano dos últimos 2, portanto já tivesse feito um investimento de 100.000 no ano passado, em termos médios tinha feito um investimento de 50.000 e, portanto, um investimento igual este ano ao ano anterior, um investimento de 100.000, já não permitiria capturar a totalidade dos 50 pontos percentuais de majoração, mas apenas 50% desses 50 pontos percentuais e, portanto, 25% da majoração, que somados aos 32,5% de taxa fixa, então permitiriam à empresa obter aqui uma taxa de 57,5%. Enfim, exatamente. E no slide seguinte eu acho que já podemos passar aqui a explicar porque é que também o timing deste webinar é relevante e, de facto, darmos o alerta às empresas que se sintam, enfim, motivadas a prosseguir este tipo de investimento. É que há aqui outro fator importante em termos, digamos, de timing do investimento, que é o final do ano vai marcar uma mudança muito forte nos benefícios potenciais para as empresas investidoras e que tem impacto naqueles exemplos que nós demos. Portanto, temos os exemplos nas regras atuais, mas as regras atuais subsistirão apenas até 31 de dezembro de 2023. Isto porque durante este ano de 2023, então, foi publicada uma lei com efeitos a partir de 1 de janeiro de 2024, em que, de facto, aquilo que era tipicamente algumas dúvidas que subsistiam sempre, se haveria mudanças legislativas, se não, já tinha havido um pacote legislativo que alterou aqui as regras em 2021, em 2022 havia algumas dúvidas se iria haver também alterações, não houve e ficou claro em 23 de facto que vai haver alterações, mas serão aplicáveis apenas a partir de 1 de janeiro de 2024, portanto as empresas ainda têm até 31 de dezembro de 2023 para investir nas condições atuais. Isto é importante porque há aqui duas grandes mudanças ao nível do crédito fiscal.
toda esta fórmula de cálculo que nós passamos a explicar vai se manter para os projetos de CIFID interno que as empresas queiram desenvolver, mas vai deixar de estar disponível para a vertente de contribuição via fundos de investimento. Ou seja, na modalidade de benefício via contribuições para fundos de investimento, vai passar a estar disponível apenas uma taxa fixa de 32,5%, passa a ser o mínimo e o máximo simultaneamente, e deixa de estar disponível a majoração dos 50 pontos percentuais. Isso de facto tem um impacto aqui significativo naquelas TIRs e naquelas rentabilidades que nós apresentámos há pouco. Também há um fator que cria aqui mais iliquidez no investimento, que é o facto de as empresas que subscrevem estes fundos vão passar a estar obrigadas a um período de indisponibilidade, ou enfim, no fim do dia podem vender, mas perdem em termos proporcionais pelo período que não cumpriram a parte do benefício fiscal que beneficiaram. Portanto, há aqui uma possibilidade de reversão do benefício fiscal que beneficiam no momento zero, se não cumprirem este período de permanência nos fundos, que na atualidade é de 5 anos e que vai passar a ser de 10 anos no próximo ano, que também vai obrigar a fundos que tenham no mínimo a duração de 10 anos, e portanto há toda aqui uma lógica do mercado que se vai adaptar, mas que vai de facto obrigar aqui, digamos, a um período de permanência bastante mais forte pelas empresas, e que de facto também vai, digamos, tornar muito menos interessante este instrumento esta solução a partir do próximo ano. Depois há uma série também de obrigações e de alterações que vão ser aplicadas aos fundos de investimento e às empresas investidas. Pronto, isto, digamos que ao nível das empresas investidoras não tem um impacto tão direto, mas vão aumentar as obrigações em termos do nível de montantes que têm que ser investidos, os prazos também vão ser encurtados. Isso vai obrigar naturalmente os fundos a ter que investir mais rapidamente, eventualmente a não poderem também abarcar tantas oportunidades ou ter aqui uma possibilidade de escolher, façam um leque mais alargado de possibilidades, portanto vão ter que escolher mais rapidamente, menos oportunidades, alocar mais capital e portanto isso também reduz aqui a probabilidade de rentabilidade eventualmente que vai existir nos investimentos que as empresas vão fazer. Claro que isto é sempre um bocadinho relativo, pode não ser assim, mas de facto tudo o resto é igual. À partida, nas condições atuais, são mais favoráveis a investimentos mais, enfim, com maior probabilidade de sucesso por parte dos fundos, porque de facto têm mais tempo, não têm que investir tantos montantes num tão curto espaço de tempo. Do lado das empresas investidas, pronto, há aqui uma lógica das empresas elegíveis que se mantém, não há aqui alterações, mas também é relevante, só para vos dar a ideia que de facto há aqui uma grande exigência que as empresas, não é qualquer tipo de empresa que possa ser investida, tem que cumprir logo à partida também com um rácio de percentagem das suas despesas de investimento face ao volume de negócios de 7,5% no mínimo, no último exercício concluído antes do investimento pelos fundos. E depois, uma vez investidas estas empresas, uma vez cumpridos todas estas obrigações e investidas as empresas já com reconhecimento de idoneidade científica pela ANI, elas próprias também vão ter um prazo mais curto para aplicar então esses fundos em despesas e investimentos elegíveis para efeitos de CIFID, que vai baixar dos 5 anos para os 3 anos. E, portanto, também por essa via, as empresas vão ter, digamos que, ser mais rápidas a alocar o capital e, portanto, aí, por essa via também, eventualmente, não poderão fazer de uma forma tão criteriosa. Mas, pronto, claro que tudo isto é de alguma forma subjetivo, mas eu julgo que é relativamente consensual. Um investimento feito até 31 de dezembro tem claramente maior probabilidade de sucesso e mais benefícios em termos quantitativos, isso não há qualquer dúvida, do que um investimento feito a partir dessa data. Portanto, era só dar esta nota que, havendo interesse em investir, faz todo sentido fazê-lo em 2023. E passo novamente à Sara aqui para a explicação, então, se calhar, do processo em concreto, como é que depois os trâmites do processo se desenrolam. Exatamente. Ora bem, relativamente a todo o processo de uma subscrição do fundo, podemos dividir isto quase em 4 fases, mas até nós temos que subscrever, a subscrição do capital no fundo de investimento tem que ser realizada até dia 31 de dezembro.
Sendo que, por acaso, este ano, dia 31 de dezembro é um domingo, por isso terá que ser o último dia útil, que é dia 29, sexta-feira. Se bem que, se o fizerem, se o investimento for realizado até dia 15 de dezembro, poderão estar isentos do terceiro pagamento por conta. Isto, em termos de tesouraria, é um ponto que acaba por ser relevante. Ou seja, se as empresas já souberem de antemão que querem investir, então será uma mais-valia fazerem-no antes do dia 15 para poderem estar isentos do terceiro pagamento por conta. Depois, no próximo ano, até dia 31 de maio de 2024, ou seja, será sempre entre abril e maio, normalmente que as empresas o fazem, tem que haver uma submissão da candidatura ao CIFID na plataforma da ANI, que é a Agência Nacional de Inovação. O processo é muito simples. No entanto, é obrigatório. Isto é relevante dizer porque pode acontecer, às vezes, vamos supor que a empresa esquece de submeter, é irreversível, ou seja, não tem qualquer direito ao benefício fiscal. Este é um ponto simples, mas obrigatório. Depois, o próprio fundo de investimento normalmente presta aqui algum apoio na elaboração da candidatura, mas basicamente o que tem que fazer é o registro na plataforma da ANI, com alguma informação administrativa sobre a própria empresa, e depois tem que anexar todos os comprovativos do investimento no respectivo fundo. Mas depois esse processo é sempre apoiado pelo próprio fundo, normalmente até enviam um guião de apoio ao preenchimento. Depois, em paralelo, quando forem entregar a modelo 22 no preenchimento, deverão reconhecer este benefício fiscal no anexo D. Penso que é o anexo D, que é um anexo específico para os benefícios fiscais, em que estão a conhecer o valor do benefício fiscal. Nos 90 dias, nos 90 dias seguintes, por isso será mais ou menos até agosto, serão depois reembolsados do IRC, incluindo os pagamentos por conta, se aplicável. Isto, no fundo, este é o processo. É um processo simples. Normalmente, depois, o contabilista da empresa é que tem que vos apoiar durante este processo, e tanto nós, CRO, como os próprios fundos, também estamos totalmente disponíveis. Agora, para terminar, também gostava de dar aqui qual é o contributo da CRO neste processo. Nós, efetivamente, temos um conhecimento aprofundado dos fundos de investimento que estão no mercado e nos fundos elegíveis para o CIFID, assim como as candidaturas ao CIFID internas, processos de conhecimento da unidade científica, ou seja, acabamos por ter uma ideia muito transversal de todo o processo que está relacionado. E por isso conseguimos apresentar as soluções mais ajustadas, tendo em conta o valor de subscrição, tendo em conta o próprio perfil de investimento do próprio empresário. Aqui o nosso papel acaba por ser um papel de mera intermediação. Nós somos abordados pelos próprios fundos de investimento para os apoiar nesta angariação de capital. E muitas vezes o oposto também acontece. Às vezes identificamos, durante o ano, não tem que ser nesta fase final do ano, mas durante o ano somos contactados por empresas e que identificamos que efetivamente têm um fator de inovação, têm projetos altamente inovadores, resultantes de atividades de investigação e desenvolvimento, e identificamos estas oportunidades e apresentamos estas oportunidades aos fundos. Por isso, no fundo, acabamos por trabalhar em parceria. E eu acho que isso poderá ser uma mais-valia para os nossos clientes, saberem que podem contar connosco e apresentaremos sempre o fundo mais adequado às suas necessidades. E da nossa parte, eu penso que é tudo. Esperamos que tenha sido útil a apresentação, esclarecedora. De qualquer forma, eu e o Gonçalo estamos aqui disponíveis para esclarecer qualquer dúvida. Obrigada. Obrigado. Obrigado, Sara. Obrigado, Gonçalo. Acho que foi um webinar bastante útil, né? Como a Sara falou. Durante o webinar fomos tendo aqui algumas questões que passo-vos também a colocar. Se calhar pedia só a Sara para facilitar, para deixar aqui os vossos contactos, para se alguém quiser uma pergunta mais direta, fica aqui como pano de fundo os contactos. Pronto, começando aqui, tivemos uma pergunta do Vítor Costa, que no início falava relativamente à parte dos 10 anos, as alterações do regulamento, se não é 10 anos. O Gonçalo acabou por falar nas próprias novas alterações para 2024. E no qual fez uma nova pergunta, que creio que se adequou mais ao Gonçalo, que era o ponto que estava a falar, no qual o Vítor pergunta: isto significa que se a minha empresa comprar UP, amanhã tem de as manter entre 5 ou 10 anos? Ou seja, se subscrever até 31 de dezembro, ou como a Sara dizia, até 29, não é? De facto, vamos tentar ignorar aqui o dia 31, mas por lei é de facto o último dia do ano, mas este ano idealmente será feito antes esse investimento. Até ao final de 2023 só tem a obrigação de manter as unidades de participação durante 5 anos. Portanto, se
a empresa que foi sujeito passivo de IRC que beneficiou do benefício fiscal no ano do investimento, se vender a unidade de participação antes do curso de 5 anos, perde proporcionalmente ao período não cumprido dos 5 anos o benefício fiscal. Portanto, vai ter que devolver a parte do benefício fiscal que de alguma forma que se obrigou ou que se comprometeu a manter em termos de permanência de capital no fundo durante 5 anos, não se mantendo, vai ter que devolver a parte proporcional daquilo que não cumpriu. Se fizer um investimento a partir do próximo ano, então aí sim já se aplica a obrigatoriedade dos 10 anos. Portanto, aqui fica obrigado a um período de permanência mais longo nos fundos e, portanto, se vender no 6º ano, se fizer um investimento, vamos imaginar que faz um investimento até 31 de dezembro deste ano, pode vender no 6º ano, não tem reversão de benefício fiscal. Se fizer um investimento a partir de 1 de janeiro de 2024, no mesmo cenário em que vende no 6º ano, já perde o equivalente de um período não decorrido até aos 10 anos em termos de reversão de benefício fiscal. Portanto, também fica aqui com uma obrigação de liquidez nesse seu ativo maior do que se fizer um investimento até ao final deste ano. Eu julgo que isso responde à questão. Certo. Também se o Vítor, neste caso, tiver mais alguma questão vi aqui também. em Open, exatamente, uma vez que o investimento é feito agora, mas a candidatura é mais... Exatamente, ou seja, para efeitos destes prazos, o que conta não é o momento da candidatura, mas sim o momento do investimento. Portanto, esse é que é relevante. A candidatura é um fundo também, é como o IRC. O IRC faz a declaração no ano 2024, mas reporta ao ano fiscal 2023, e aqui na lógica do investimento no fundo é igual. Tem que fazer um investimento até ao final do ano 2023 para poder ser, de alguma forma, considerado nesse período fiscal, mas tudo o que é candidatura à ANI para depois extração desta declaração da ANI que vai anexar ao modelo 22 do IRC já é feito em 2024. Há aqui um desfazamento temporal em termos administrativos, mas de facto para efeitos de cumprimento dos pressupostos da lei, é o momento do investimento que é relevante e que tem que ser até ao final deste ano. Ok. Avançando aqui para uma questão que se encontra no chat, que foi colocada pelo Pedro Almeida, não sei se passa à Sara, que tinha a ver se o CIFID abrange todos os setores ou se existem setores próprios. Ora bem, deixem-me só explicar aqui, para não induzir em erro. Uma questão é os fundos CIFID, outra questão são candidaturas diretas ao CIFID. Uma candidatura, se eu fizer uma candidatura ao CIFID, não há qualquer limitação em termos setoriais. Agora, eu tenho que identificar que o projeto é resultante de atividades de investigação e desenvolvimento. Mas a apresentação de hoje não foi para falar do CIFID, mas sim dos fundos elegíveis para o CIFID. No caso dos fundos elegíveis para o CIFID, qualquer empresa com ou sem investigação e desenvolvimento pode subscrever, com ou sem atividades de investigação e desenvolvimento pode subscrever. É distinto, mas sim, não há limitações setoriais. Não sei se foi clara. Obrigado pela resposta. Avançando agora para uma outra questão colocada pelo Miguel Lopes, na área de Q&A. Miguel pergunta: na vertente de investimento através de fundos, tem conhecimento de alguma situação em que o investimento em fundos pré-certificados pela ANI tenha sido considerado não elegível pela própria ANI no momento da candidatura? Não sei, Gonçalo, se queres tu responder. Posso responder. Julgo que a Sara também poderia responder, mas de facto nem eu nem a Sara temos conhecimento. Ou seja, isto é uma pergunta interessante no sentido em que, de facto, como nós dizíamos, há aqui um processo simplificado de aprovação destas candidaturas, ao contrário do CIFID interno. No CIFID interno há toda uma discricionariedade que reside do lado da ANI, em como a empresa, de facto, propõe-se a vir a obter um benefício fiscal por uma série de despesas e investimentos que fez naquele ano fiscal, mas há toda uma discricionariedade relativamente a se essas despesas e investimentos vão ser considerados elegíveis por parte da ANI. Portanto, há sempre aqui alguma, digamos, dúvida permanente até o momento em que a ANI de facto decide daqueles despesas e investimentos, então eu aceito ou considero elegíveis 100% ou uma percentagem diferente para efeitos de benefício fiscal. Na questão dos fundos, de facto,
nós não temos conhecimento que a ANI alguma vez tenha, de alguma forma, nestas candidaturas simplificado, recusado qualquer parte deste investimento, porque ela pré-certifica os regulamentos de gestão dos fundos, não é? Há uma série de fundos que já estão, embora não se vincule legalmente a não poder recusar, de facto tem que se manter sempre, de alguma forma, essa reserva do lado da ANI. O que é certo é que ela estuda que aqueles regulamentos estão em conformidade com o CIFID e, portanto, se aquelas sociedades gestoras cumprirem com os seus regulamentos de gestão, que à partida sempre o fizeram e continuarão a fazer, não haverá nenhuma razão para que a ANI deixe de considerar elegível aquele investimento ou aquela contribuição. Portanto, há da parte do investidor muito maior confiança em que, a partir do momento em que faz um investimento de 100 mil euros num fundo, vai obter um crédito fiscal sobre a percentagem que seja considerada, dependendo do seu caso específico, se é os 82,5%, se é os 57,5% também que nós apresentámos, se é os 32,5%, enfim, haverá aqui vários casos, e entre os 32,5% e os 82,5% há uma multiplicidade de cenários, mas aquilo que saltar, que sair nas simulações, à partida vai ser aquilo que vai ser elegível, considerado elegível por parte da ANI, porque não há aqui grande discricionariedade na parte do investimento nos fundos e portanto, não há aqui grande possibilidade de considerar não elegível uma parte do investimento ou a totalidade. Portanto, respondendo à pergunta, de facto não temos conhecimento, nem eu julgo que posso responder pela Sara também, nenhuma situação, digamos, desse género que possa ter ocorrido. Ok. Obrigado, Gonçalo. Prosseguindo com as questões que agora foram chegando mais, avanço para uma pergunta do António Botelho, no chat, na qual o António coloca: ao nível do dossiê fiscal, quais os documentos que a empresa tem de obter para cumprir com a legislação? Posso? Eu não sei se percebi muito bem a questão. A nível do dossiê fiscal, ou seja, se forem investir subscrever o fundo CIFID, penso que quando falam em dossiê fiscal é depois a apresentação da candidatura à ANI, porque relativamente no modelo 22 vocês só têm que reconhecer o valor do crédito fiscal que foi apurado. E depois, na plataforma da ANI, é que vocês vão demonstrar... Gonçalo, e se eu não estiver a interpretar bem a questão, retifica-me. Na candidatura à ANI, vocês é que têm que demonstrar os documentos que são, no fundo, comprovativos deste investimento, em que vai haver um regulamento de gestão do próprio fundo, o comprovativo de pagamento de que o pagamento foi efetuado ainda no ano 2023, ou seja, depois há aqui uma informação que é sempre solicitada e que nós temos que anexar, mas aqui é na plataforma da ANI, e este processo é sempre apoiado com o fundo e nós, por vezes, também suportamos os nossos clientes neste processo. Não sei se respondi à questão. Exatamente, é isso que eu julgo que era a pergunta. Eu, pelo menos, na minha interpretação é exatamente igual, ou seja, para além daquilo que será o resultado do processo de investimento, em que de facto há uma série de anexos que são criados pelo facto de haver uma transferência bancária com aquela data que tem que ser 2023, enfim, há um boletim de subscrição, há uma série de documentos comprovativos de que aquele investimento for feito, portanto, para prova, quando preenchem o modelo 22 e colocam que de facto fizeram um investimento naquele valor, há uma série de documentos que provam isso. Para além destes, que resultam do próprio processo de subscrição e que à partida ficarão logo disponíveis, é só o tal extração da declaração da ANI que é obtida na plataforma depois da candidatura simplificada, como a Sara dizia. Portanto, isso é que é relevante. Todos os outros vão ficar, ou seja, você nunca vai fazer um investimento sem obter todos os outros anexos, portanto, os anexos ficam disponíveis no momento do investimento. O único aspecto relevante é, de facto, e os fundos aí vão sempre alertar e vão disponibilizar guiões e vão assegurar que de facto, os investidores não perdem o benefício fiscal, não é? Portanto, há também a equipa dos fundos e nós podemos apoiar nesse aspecto, é a tal candidatura no início do ano, pronto, na primeira metade do ano, a candidatura na plataforma CIFID para extração da declaração da ANI em como aquele investimento é elegível para efeitos de CIFID, que depois é anexa também então no dossiê fiscal. Exatamente. Próxima. Obrigado. Voltando agora para a área para o separador de Q&A, temos, antes de passar para a questão da Cátia Saavedra, o Vítor Costa tem uma nova questão que tem a ver com as questões que tinha feito atrás, que era se existe algum FII que temos de pagar ao fundo, neste caso cá na componente da empresa. Ou seja, aqui basicamente, sim, há de facto comissões, portanto as sociedades gestoras
destes fundos são remuneradas a partir de comissões. Há comissões que são pagas anualmente, há comissões de subscrição, há comissões, enfim, também de partilha de mais-valias, que é o carry, basicamente, que é a partir de um determinado nível que o investidor obtenha de mais-valias, se as mais-valias são dele na totalidade até um determinado nível, a partir de um determinado nível ele partilha também com a sociedade gestora para assegurar aqui um alinhamento de interesses. Portanto, há uma série de comissões tipificadas que os fundos cobram. Agora, para efeitos, como é que isto funciona na perspectiva da empresa? A empresa faz um investimento em 100 mil euros de unidade de participação e, portanto, as várias empresas vão dotar o fundo desses montantes no processo de subscrição, e depois o fundo é uma entidade jurídica separada da sociedade gestora. O fundo é tido pelos participantes, que são as empresas, neste caso, sujeitos passivos de IRC, e a sociedade de capital de risco, que tem outra estrutura, enfim, não é de participantes, mas é acionista, é, no fundo, uma prestadora de serviços de gestão ao fundo. E, portanto, é o fundo, o próprio fundo, já depois de contribuído pelas empresas, que vai pagar as comissões, que vai contratar esta sociedade e pagar-lhe as comissões dos montantes que ele angariou. E, portanto, a partir do momento em que faz uma subscrição de 100 mil euros, não tem que pagar mais por comissões, porque, no fundo, é o próprio fundo que, dotado desses 100 mil euros, vai fazer os pagamentos das comissões que estão pré-acordadas nos boletins de subscrição, enfim, em todo esse regulamento de gestão, que já está, enfim, é um contrato que já está pré-definido e que o investidor sabe que vai pagar aquelas comissões, mas vai pagar através do fundo. Portanto, depois de dotar o fundo dos montantes para esse efeito. E, portanto, não acresce ao investimento mais nenhum montante para efeito de comissões. Espero ter respondido. Obrigado, Gonçalo. Obrigado. Creio que sim, se caso o Vítor tenha ficado também com questões, também está convidado também a indicar no chat. Avançando agora para a questão da Cátia Saavedra, uma questão mais específica. Uma empresa de dispositivos médicos que disponibilize essa tecnologia para os trabalhos de investigação, nomeadamente artigos científicos publicados durante o ano de 2023, o que é necessário para submeter a candidatura? Este acho que é para mim. Ora bem, Cátia, eu penso que aqui está a falar de, lá está, daí criar às vezes um bocadinho de confusão quando falamos em candidaturas ao CIFID, com projetos de investigação e desenvolvimento internos, ou um investimento via fundos CIFID. Neste caso, o que eu penso que me está a dizer é que vocês têm efetivamente atividades de ID, que depois, se quiser, podemos marcar uma reunião para me apresentar melhor o projeto e identificar realmente se tem potencial para uma candidatura ao CIFID ou não, mas aqui terá que ser uma candidatura de apresentar à ANI um projeto, o vosso projeto, e o projeto divide-se em, há uma parte podemos chamar quase uma ficha técnica, uma memória descritiva de projeto, em que vamos apresentar o projeto do ponto de vista da investigação e desenvolvimento, e o outro parte é a parte financeira, em que vamos fazer o levantamento dos investimentos que vocês tiverem no ano de 2023 com aquele projeto. Mas estas candidaturas só abrem em 2024 e, para ter uma ideia, normalmente o formulário só fica disponível a partir mais ou menos do mês de fevereiro, março. Por isso, se achar relevante, podemos, se calhar os meus contactos estão agora na apresentação, estamos a partilhar. Pode-me contactar ou por e-mail ou por telefone e marcávamos uma reunião para percebermos. Mas aqui, efetivamente, seria para iniciarmos o trabalho mais ou menos em fevereiro. Não obstante de marcarmos uma reunião atempadamente para nos conhecermos e para apresentar o projeto. Obrigado, Sara. Voltando agora para o chat, colocando a questão da Diana Moura. Se uma empresa for elegível para um investimento, selo de ID, pode investir em fundos que investam na própria empresa? Gonçalo, Bom, sim, eu posso avançar. Ou seja, o selo de ID aqui. Acho que podemos ter aqui os dois. Eu não exatamente, sei, é o reconhecimento. Deve ser reconhecimento e idoneidade científica. Reconhecimento e idoneidade científica, não é? Portanto, estamos a assumir isso. Se pode investir em fundos que investam na própria empresa. Assim, não sei se é uma impossibilidade legal, mas de facto os fundos com quem nós trabalhamos tipicamente não aceitam. Não fazem, o próprio fundo investir, evitam isso. Exatamente, portanto, os próprios fundos, por uma questão de, enfim, boas práticas e também não poderem ser aqui de alguma forma depois construídas situações menos, enfim, ou que possam gerar alguma polémica, tipicamente os fundos não vão investir nas empresas dentro da sua base de investidores. Portanto,
Agora, você imagina que quer investir num fundo CIFID A, depois pode ser investida pelo fundo CIFID B, porque você não está na sua estrutura de participantes, não é? Portanto, no fim do dia, ao investir num fundo CIFID, está a excluir um fundo da comunidade de fundos CIFID para ser investidor na sua empresa, mas não está a excluir todos. E no fim do dia até nem estaria a excluir nenhum, penso eu, mas quer dizer, os fundos têm esse tipo de cuidado e eu julgo que bem, não é? No sentido de evitar, é uma boa prática no sentido de evitar aqui situações menos claras ou que possam ser construídas por alguém como, de alguma forma, um investimento de fachada para benefícios fiscais e no fim do dia é o dinheiro a rolar sobre si próprio e a obter-se um benefício fiscal. Portanto, os fundos evitam esse tipo de situações. E, portanto, eu diria que é muito improvável que um fundo aceite investir na sua base de investidores. Agora, os outros fundos que não tenham a sua empresa na base de investidores estão completamente disponíveis para depois investirem na própria empresa, não é? Nessa empresa, não é? Portanto, há aqui alguma... Enfim, os fundos deixam de... ou não têm essa necessidade, julgo eu, de criar aqui situações que depois possam ser construídas... Menos transparentes, claro. Transparentes. E eu se calhar acrescentava também um ponto, Gonçalo, porque no passado, quer dizer, no passado próximo, que isto foi em 2017, a legislação não estava bem clara e depois houve aqui um melhor entendimento em que nada nos dizia que ou seja, vocês investidores vão investir num fundo CIFID, que por sua vez vai investir em empresas. E estas empresas também usufruíam do CIFID, ou seja, tanto os investidores como as participadas podiam usufruir do CIFID, um através de via direta, outro através de subscrição de fundos. Mas isto veio a ser clarificado, ao ponto, e nós já tínhamos alguns fundos com quem tínhamos falado, que já, de uma forma até mais conservadora, diziam não, nós não vamos permitir que as nossas participadas submetam uma candidatura ao CIFID, porque achamos que a lei não está clara e então, na dúvida, preferimos ser conservadores. E agora vieram clarificar porque realmente havia aqui um duplo benefício. A empresa participada estava a usufruir do CIFID, que por sua vez também os seus investidores estavam a usufruir do mesmo benefício fiscal. Por isso, eu diria exatamente o que o Gonçalo, só que achei interessante comentar isto que vem em linha com o que o Gonçalo disse. Exatamente, neste último pacote legislativo de 2023 e uma dos grandes temas que sempre se falou tinha que ser clarificado. De facto havia aqui algumas dúvidas, não era claro e podia haver situações de algum abuso. Então é claro agora que, uma vez atribuído o benefício fiscal às empresas investidoras por terem contributos para os fundos de investimento, os fundos de investimento investem nas empresas participadas, investidas, e estas não podem beneficiar do CIFID naquele montante que já foi investido por um fundo CIFID que ele próprio já gerou benefícios fiscais. Claro que se estas empresas depois tiverem outras despesas de ID fora destes montantes que tenham sido recebidos por fundos de ID, poderão eventualmente sujeitá-las ao critério da ANI para saber se são elegíveis. Mas, de facto, na parte da duplicação, já há aí uma clarificação no sentido de evitar situações de duplo benefício. Obrigado a ambos pelas respostas. Prosseguindo aqui com algumas questões que foram surgindo, mantendo ainda na área no separador de chat, o António Botelho fez uma nova questão relacionada com se o fundo não investir em ID, a empresa que investiu nesse fundo tem alguma penalização? Sara, creio que é mais para ti, certo? É para ambos. Aqui acho que podemos ser ambos. Sim, que o objetivo, o que acontece é que cada cêntimo que entra no fundo CIFID, no fundo elegível para o CIFID, tem que ser gasto em investigação e desenvolvimento. E por isso é que é necessário haver esta monitorização. Os fundos com quem nós trabalhamos depois vão enviando relatórios de pensação trimestrais aos investidores, em que fazem uma monitorização da performance do fundo e dos resultados, e realmente acho que ao longo destes últimos anos foram criados mecanismos de forma a evitar que situações dessas acontecessem. Tal como o Gonçalo referido na apresentação, isto é uma obrigação. Os fundos só podem investir em empresas com reconhecimento e idoneidade científica. As empresas, para terem reconhecimento e idoneidade científica, têm que fazer uma candidatura à ANI. A ANI faz uma pré-avaliação, uma pré-validação de que aquela empresa tem competências de investigação e desenvolvimento, e eles fazem efetivamente um cronograma dos investimentos a realizar para os 3 anos seguintes. Por isso há que já aqui feita uma triagem de quem tem potencial ou não de ideia.
Normalmente os próprios fundos, e por vezes contratam a Crow para fazer este trabalho, fazem uma DD, uma Due Diligence de investigação e desenvolvimento, ou seja, nós vamos avaliar o potencial de investimento em investigação e desenvolvimento para os próximos 5 anos, por exemplo. E normalmente nós identificamos e detalhamos exatamente, tendo em conta todos os gastos que são elegíveis para o CIFID e o próprio fundo, de uma forma conservadora, vamos identificar, vamos dar um exemplo. Eu digo que em 5 anos a empresa tem um potencial de 5 milhões de euros. Para 5 anos. O fundo é conservador, nunca vai, efetivamente, nunca vai considerar o valor que nós avaliamos, mas sim uma percentagem, de forma a haver também aqui uma margem dele. Eu penso que estes também são alguns pontos, eu não sei se o Gonçalo tem algo a acrescentar, mas alguns pontos que também vos dão aqui alguma segurança, porque efetivamente este mecanismo já foi sido aprimorado nos últimos anos e também há aqui também uma entidade pública, que é quem efetivamente avalia depois do CIFID, que é a ANI, que faz uma pré-validação. Mas sim, respondendo sim, podem ver revertido no limite, se não investirem em ID, vocês podem perder o benefício fiscal, no limite sim. Exatamente. É um risco, mas é um risco altamente mitigado por todos estes agentes que são agentes altamente profissionais e que têm equipas de compliance e depois, enfim, contratam também externamente equipas que fazem as tais due diligence, depois também tem a ANI a intervir no processo, a reconhecer a idoneidade e o potencial científico daquela empresa e, portanto, como a Sara disse, de facto, é um risco, mas altamente mitigado, porque a máquina já está relativamente oleada desde 2017, não é? Já estamos aqui há alguns anos que este mecanismo tem vindo a ser aprimorado e, portanto, não há aqui, digamos assim, um risco real muito grande disso vir a acontecer, nomeadamente nestas empresas que já estão há bastantes anos no mercado e que a Crow vos pode apresentar, e portanto eu diria que é verdade, não é, que existe esse risco, mas é um risco residual, pelo menos na nossa opinião. Muito obrigado. Temos pela resposta. Antes de avançar para a questão da Lara Queiroz, que é uma das últimas, apenas agradecer à Teresa Bastos, que nos deixou aqui uma indicação que tinha a ver com uma das perguntas iniciais do António Botelho, que tinha a ver que no dossiê fiscal tem que existir um dossiê de benefícios fiscais, nomeadamente, ou conforme, o regime fiscal de apoio ao investimento. É uma nota que a Teresa nos deixou e qual agradeço. Avançando aqui para a questão da Lara Queiroz, no separador de Q&A, a Lara pergunta-nos: empresas que subscrevam fundos de ID podem beneficiar do CIFID? As empresas participadas desse fundo e que são as que diretamente realizam atividades de ID também podem candidatar-se ao CIFID. Não há aqui uma duplicação ao usar as duas modalidades, realização direta de atividades de ID ou investimento em fundos de ID sobre as mesmas despesas de investigação e desenvolvimento? Eu acho que posso responder. Já respondemos uma parte, mas há outra parte que não. Ou seja, uma parte acho que foi claramente respondida. Agora, a outra parte, e eu tenho muitas situações destas, é que eu tenho clientes que têm projetos de ID e que eu faço o apuramento das despesas no ano fiscal de 2023 e identifico que tem o potencial para o CIFID, despesas elegíveis para o CIFID, permite-lhes ter um crédito fiscal de 100 mil euros, vamos supor, tendo em conta aqueles investimentos. Mas a empresa tem 400 mil euros para pagar de IRC. Então, pode fazer um investimento no fundo, porque nós estamos aqui a apoiar investimentos diferentes. Um é o da sua própria empresa e outro é para as empresas em que a própria empresa vai investir, para o fundo. Por isso aqui estamos claramente a separar. Um é projeto de ID interno, outro é através de subscrição de fundo de ID. Agora, a outra questão que nos coloca, aí sim não é possível, mas eu e o Gonçalo já respondemos anteriormente. Gonçalo, força, eu acho que foi isto. Exatamente, eu no início não tinha percebido de facto aqui a diferença entre fundos CIFID e CIFID, porque para mim o mecanismo é só um, mas acho que apanhaste o tema, Sara, que a dúvida era nos projetos internos, não é? E, portanto, vertente direta e vertente indireta através dos fundos. Situações que nós temos. Exatamente. Projetos internos e depois escrevem na mesma, portanto, o fundo. Aí tem que haver duas candidaturas no fim do dia, porque uma é simplificada, não é duas candidaturas, mas é uma justificação. Mas com dois separadores diferentes. Exatamente, dois separadores diferentes, e de facto a Sara, como apoia muitas candidaturas diretas, digamos assim, tem muitas situações dessas, em que de facto tipicamente as empresas olham para aquilo que já fizeram, veem qual é o montante que têm de IRC a pagar e depois se calhar no montante que sobra, então fazem o investimento no fundo. E pronto, relativamente à segunda parte, então era aquilo que já falámos, de facto que o novo pacote legislativo já cria aqui uma série de boas práticas onde era um bocadinho vago e os fundos, alguns fundos, pelo menos aqueles mais,
digamos, propensos a riscos reputacionais, já eles próprios tinham assumido como boa prática não permitir que as empresas investidas tivessem aqui um duplo benefício, ou tivessem o benefício que implicasse um duplo benefício no total, e portanto o Estado, de alguma forma, a atribuir o mesmo, duplicar o benefício para um só destino dos fundos, não é? E portanto os próprios fundos já tinham essas políticas, mas agora vem-se clarificar então com a nova lei que isso é uma impossibilidade. Certo, Gonçalo? Obrigado. Avançando aqui para as últimas questões, relativamente também à Teresa Bastos que falei inicialmente, a questão era se o CIFID também está sujeito ao dossiê de benefícios fiscais. Creio que ao longo do webinar já fomos falando, e mesmo a parte de Q&A, mas deixo-vos também esta questão. Eu não sou especializada na área fiscal. Nós temos, na Crow, temos uma área, que é mesmo a área de tax, que aí sim eles poderão responder com mais detalhe. Mas, normalmente, se eu não estou em erro, um dossiê fiscal é para outro tipo de investimentos. Aqui, o que nós temos que garantir, e o que nós chamamos o nosso dossiê fiscal, é a candidatura ao CIFID. A candidatura ao CIFID é que vai comprovar que a empresa tem investimento TID, e aí sim também vamos apresentar o apuramento das despesas que vamos apresentar à investigação e desenvolvimento. Mas esta questão, se pretenderem, podemos depois, mais tarde, confirmar. Mas eu acho que aqui o dossiê fiscal é toda a informação e de todo o detalhe da própria candidatura à ANI. Ok, certo. Avançando aqui para uma nova questão do Vítor Costa, e também que o tempo já está a escassear, relativamente a umas questões que tanto a Sara como o Gonçalo tinham respondido anteriormente. Deixa como exemplo, por exemplo, de 1% de comissão, significa que no nosso ativo, a IUP de 100 mil ficará com o justo valor de 99 mil no ano de investimento? E cada empresa, com as suas políticas de contabilidade, poderá decidir o que fazer, se vai estar sempre a reavaliar o ativo, no fundo, consoante o valor que ele tenha, mas pronto, tentando simplificar, ou seja, os fundos são reavaliados com uma periodicidade, pode ser trimestral, semestral, anual, mas por lei tem que ser anualmente reavaliados. E de facto, enquanto participantes dos fundos, vocês vão ter essa informação que vos permitirá depois, consoante a política contabilística que o vosso contabilista definir como mais apropriada para a vossa empresa em concreto, a perceber se vão fazer essa reavaliação ou não. Pronto, portanto, há várias componentes de valorização do fundo, que não só o montante nominal e o montante das comissões que foram cobradas, portanto, no fim do dia, o ativo até, apesar das comissões, pode valer mais do que 100 mil em determinado momento, porque revalorizou, e isso é feito com base em avaliações externas por parte de entidades independentes, tipicamente, mas pronto, respondendo à sua pergunta, em termos muito simplistas, se não houvesse mais variáveis a interferir e que só houvesse uma comissão de 1%, exatamente, seria verdade, no sentido em que nesse cenário, que não é um cenário, digamos assim, que depois vai acontecer à partida, mas pronto, no cenário que coloca, no fim do dia, e se a política fosse de reavaliação do ativo, então teria que se fazer essa reavaliação dessa forma. Mas de facto, como digo, não é necessariamente o único fator aqui que vai estar a valorizar ou revalorizar os fundos, as comissões. Não é? As comissões são pagas a uma sociedade gestora para que ela precisamente crie mais valor do que cobra com as comissões e, portanto, também tenha que ser remunerada pelo tempo que está a alocar a fazer valorizar o fundo. E, portanto, à partida, de facto, numa fase inicial, o fundo tem muitos custos, que são as comissões inclusive de subscrição, que só se aplicam no momento inicial, muitas due diligence, como a Sara afirmava, até de investigação e desenvolvimento, que têm que ser pagas também a entidades externas para validar determinado tipo de investimentos, e depois o próprio compra da empresa, e que a empresa ainda não está a revalorizar. Portanto, os fundos depois fazem as mais-valias ao desenvolver as empresas e consegui-las vender por um valor superior àquele que compraram. Mas, de facto, há um peso muito grande de custos na fase inicial, não só comissões, mas também custos com auditores, com estas entidades externas que fazem os planos de investigação e desenvolvimento, que de alguma forma identificam o potencial de ID daquela empresa.
e, portanto, há uma fase muito forte de custos no início, portanto, tipicamente há aqui uma fase de desvalorização das unidades de participação no momento inicial, para depois um crescimento da sua valorização, e no ponto máximo, em teoria, na data de liquidação do fundo, todas as participações já foram vendidas. Entretanto, alguns montantes também já foram reembolsados, portanto, entretanto, também já desceu a valorização, porque alguns já foram devolvidos aos participantes, mas vamos imaginar que eram todos devolvidos no momento final. Então aí sim, o momento final seria aquele em que, à partida, numa forma simplificada, o fundo atingiria um perfil de valorização superior. Mas sim, respondendo à questão, então, depende das empresas, das suas políticas contabilísticas, e, portanto, não há uma resposta completamente certa, mas é uma das formas de o fazer a que indica, e, portanto, é uma das possibilidades, mas terá que falar com o seu contabilista para ver em concreto para a vossa empresa o que é que faz mais sentido prosseguir enquanto política contabilística. Perfeito, Gonçalo. Obrigado pela resposta. Acompanhando aqui o restante da área de Q&A e do chat, não temos mais nenhuma questão. Dessa forma, resta-me agradecer tanto à Sara como ao Gonçalo a disponibilidade pela vossa presença neste webinar, e obviamente a toda a audiência pela vossa participação e todas as questões que foram aqui colocadas. Aproveito para também indicar, caso exista alguma questão que tenham no futuro, tanto o Gonçalo como a Sara encontram-se disponíveis, e os contactos também encontram-se visíveis para quem quiser deixar as questões. Qualquer questão estejam à vontade, e uma vez mais, muito obrigado pela vossa presença. Obrigada. Uma boa tarde. Boa tarde.